Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali e subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, olha o que diz esse texto. Os discípulos estavam junto com Jesus no contexto onde Jesus estava ensinando um povo, pregando a eles a palavra do reino, segundo a vontade de Deus. E eles estavam reunidos ali, os discípulos e aquela multidão que seguia Jesus. Quando Jesus chega para os discípulos e traz sobre eles uma missão. E qual é a missão? Nós iremos atravessar esse mar. Nós iremos para o outro lado. E os discípulos prontamente entraram em seus barcos, fizeram tudo o que era necessário e eles começaram uma jornada. E antes de ir a fundo nessa palavra, eu gostaria de perguntar: tem algum discípulo de Cristo aqui? Vocês sabem qual é a diferença do discípulo e da multidão, irmãos? Eu acho que é muito importante a gente ter isso claro no nosso coração, porque muitas pessoas, elas gostam muito da palavra de Deus, elas se admiram pela palavra de Deus. Muitas pessoas, elas gostam das bênçãos que o Senhor pode nos prover, dos milagres, das maravilhas. Mas a palavra de Deus, ela veio também para confrontar o nosso caráter, veio para nos tirar do pecado, veio para nos tirar de costumes de uma vida aonde o Senhor não se agradava. E quando Jesus trazia aquela palavra para todo aquele povo, a multidão começava a se incomodar, porque não era aquilo que eles queriam. A multidão queria um milagre, a multidão queria a multiplicação dos pães, a multidão queria ver o cego passar a enxergar, o coxo passar a andar. E aí, em determinado momento, onde Jesus usa duras palavras para ensinar aquele povo, a multidão começa a se levantar e começa a ir embora. E a multidão vai embora porque aquelas palavras não eram muito duras. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? E aí? Vocês também não vão? Essas palavras não são duras? Vocês também não vão? Mas os discípulos, irmãos, tinham o coração ligado a Cristo. Os discípulos haviam entendido quem de fato era Cristo. Quando nós louvamos aqui, esses louvores que foram lindos, essa orquestra maravilhosa que eu ouvi aqui, senti a presença de Deus tocando em meu coração, nós estamos adorando a quem? Nós estamos servindo a quem? Nós estamos servindo a quem? A Cristo. E aí aqueles discípulos que entenderam quem era Cristo disseram: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que se o evangelho que está sendo vendido lá fora fala sobre o evangelho de uma vida tranquila, de facilidades, de bênção, de glória, de glamour, não condiz com o evangelho que nós lemos na Bíblia. E por isso da importância da gente aprender sobre a Bíblia, aprender sobre o evangelho na essência. Irmãos, esse é o maior privilégio que Deus nos deu, ter acesso direto à palavra dele. E sabe o que é o melhor? A palavra de Deus é o único livro que você irá ler a qualquer momento, junto com o autor que o escreveu, com o Espírito Santo, para te dar a revelação e entendimento sobre aquela palavra, porque isso faz a diferença. Os discípulos tinham o entendimento, a revelação de quem era Jesus. A multidão não. A multidão entendia que era um homem muito bom, que fazia grandes milagres, proezas. Eu acredito que eles estavam ali até na expectativa de receber também as suas bênçãos. Mas os discípulos não.
eles entendiam que o compromisso deles com Cristo era muito além de desfrutar das bênçãos que tinham ali naquele povo. E onde que eu quero chegar? Essa palavra que eu trago hoje para vocês é uma palavra que fala para os discípulos do Senhor, para aqueles que entendem que não estão buscando a Cristo apenas por causa das suas necessidades. E não há mal nenhum nós buscarmos em Cristo o suprimento das nossas necessidades. Pelo contrário, Ele nos ensina isso. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Nós precisamos levar a Ele de fato as nossas necessidades. Mas hoje eu quero falar para você que decidiu entregar de fato a sua vida a Jesus, que decidiu a ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, que decidiu de fato caminhar com Cristo em todas as áreas da sua vida. Porque, irmãos, a vida com Deus não se resume a sermos cristãos no culto na igreja. Pelo contrário, vai muito além disso, muito além disso. Porque a palavra diz que o Senhor, Ele esquadrinha os nossos corações. E eu acho isso fantástico, porque o que significa esse esquadrinhar os corações? É como se Deus pegasse o nosso coração, dividisse em pequenas partes, e Ele começasse a analisar cada pequena parte. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é tão afiada, que ela consegue discernir pensamentos de intenções. E aí, irmãos, quando nós começamos a perceber isso, entender isso, nós entendemos que o Evangelho é algo poderosíssimo para transformar a vida. Mas esse poder começa transformando a nossa própria vida. E acontece que esses discípulos que haviam entendido isso e seguiam a Cristo, eles estavam ali obedientes, prontos para servir com aquilo que era necessário. E a Bíblia conta que eles entraram no barco, no lago, era um lago chamado Mar da Galileia, que era relativamente pequeno, se comparado ao Mar Morto, aonde, em alguns estudos, diz que ele tinha os seus pontos maiores, 13 quilômetros, mais ou menos entre margens. O pastor pode me corrigir se estiver errado. E os discípulos de Jesus eram homens que muitos deles vieram da pesca. Muitos deles vieram do mar, vieram desse cotidiano. E aí, eles entram no barco e falam: tranquilo, atravessar esse mar, tranquilo para a gente, deixa com a gente, Jesus. Pode jogar aqui a responsabilidade no meu peito, pode descansar aí no barco, porque a gente vai chegar lá do outro lado. Eu te acordo quando a gente chegar. Minhas palavras, tá? E aí, irmãos, olha só o que acontece. Esses homens que estavam confiantes sobre aquilo que eles estavam fazendo, porque eles tinham habilidade e eles tinham Jesus no barco, começam a se deparar com uma forte tempestade. Agora eu te pergunto uma coisa: a tempestade vem de uma vez? Ela não dá nenhum sinal? Não. Principalmente para homens que eram do mar, com certeza, antes de entrar no mar, eles deveriam olhar para o céu. Tudo bem que já estava final da tarde, mas está nublado, está ventando, o tempo está virando. A tempestade dá sinais, mas naquele momento não deu sinais. E essa é a nossa vida com Cristo, essa é a nossa caminhada como indivíduo. Muitas vezes nós estamos prestes a fazer algo que nós sabemos como fazer, prestes a fazer algo que nós estamos segundo uma direção de Deus, prestes a fazer algo que nós temos a convicção da presença de Deus no nosso barco. E aí de repente chega uma forte tempestade e começa a assolar o nosso barco. E aí nós começamos a ficar desesperados. E pelo menos a minha esposa me ajuda, mas será que é só eu que passo por isso? Tem mais alguém aqui que passa por isso? Levanta a mão. De você começar a viver coisas na sua vida que você começa a ficar desesperado com a tempestade que você está vivendo. Mas aí você começa a pensar: onde foi que eu errei? Por que eu estou vivendo isso? Eu estou fora da direção de Deus? Eu fiz algo errado? O que está acontecendo? E eu quero te dizer que a glória do Senhor se manifestará através dessa tempestade que você está vivendo. Aqueles homens ficaram desesperados, irmãos, e eles começaram a pensar que eles iriam morrer. E eu quero te dizer
que existe algo que governa o mundo, e algo muito forte que nós precisamos estar cientes disso e sermos intencionais sobre isso. E isso que eu estou falando é o medo, irmãos. O medo, hoje em dia, ele tem o poder para conduzir muitas pessoas a desviarem do chamado que o Senhor tem para eles. E aqueles discípulos estavam sendo tomados pelo medo daquele mar. E eu quero te dizer, irmãos, às vezes você está passando por uma situação de tempestade e o medo está batendo na sua porta. E não há mal nenhum nisso, e você está se sentindo assim. Mas o que eu quero te dizer é que quando o medo bate na nossa porta, nós precisamos lembrar do verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós precisamos entender que Cristo está conosco. Glória a Deus. E aí quando eu começo a imaginar o que esse texto estava relatando, eu começo a imaginar aqueles discípulos dentro de um barco que sacudia muito para lá e para cá. E eu até me pergunto como que Jesus conseguia ter um sono tão pesado assim, para permanecer dormindo naquele barco, chacoalhando naquela tempestade. Mas os discípulos fizeram algo que é muito importante. Os discípulos deram as costas para a tempestade, para olhar para Jesus. E Jesus estava deitado ali, eles precisaram abaixar, ajoelhar, quando eles chamaram Jesus. Irmãos, o que eu quero dizer para você hoje, para todos vocês, é que as suas tempestades, elas serão sanadas quando você passar a dar as costas para a sua tempestade e começar a olhar para Jesus. Quando nós olhamos para a nossa tempestade, com certeza nós temos todas as razões para ficar assustados, atemorizados. Mas quem de fato que vai resolver o nosso problema? Tem alguém aqui que anda de moto? Para trabalhar? Poucos, um só para me entender. Irmãos, eu amava andar de moto. Hoje eu não tenho mais, tenho 2 pequenos e o Senhor me deu bastante juízo. Mas existe algo na moto que é muito interessante, irmãos. Quando você está pilotando uma moto e você vê um buraco, você não pode ficar olhando para o buraco. Você tem que olhar para o caminho que você vai desviar do buraco. Porque na maioria das vezes, quando você começa a focar naquele buraco, você cai naquele buraco. A curva é a mesma coisa. Se você olhar para a reta, para o final da curva, e não para o traçado que você tem que fazer, você vai sair da curva. E eu quero trazer uma analogia do nosso cotidiano comum para a nossa caminhada com Cristo. Nós enfrentaremos sim dificuldades. Nós passaremos sim por tempestades. Nós passaremos sim por momentos difíceis na nossa vida. Mas eu te pergunto, aonde está o seu foco? Glória a Jesus. Aonde você tem buscado a solução do seu problema? Sabe, irmãos, porque eu vejo muitas pessoas que nos procuram buscando ajuda. E nós, é óbvio, que estamos aqui para ajudar, fazemos isso com muita alegria. Mas a primeira pergunta que a gente faz já elimina assim, 50% das pessoas. Você já orou sobre essa questão? Aí a pessoa, não, mas é que eu estou com pressa. Não, mas é porque isso aqui está doendo. Mas quem disse que a sua pressa não pode ser respondida por Deus? Quem disse que Ele não sabe da sua necessidade? E as pessoas começam a buscar em meios diferentes da presença do Senhor a solução dos seus problemas. Mas eu quero te dizer que o Senhor te ama, igreja. O Senhor se importa no detalhe com a sua vida. Irmãos, não pense que os seus problemas são pequenos demais para Jesus. Não pense que os seus problemas são grandes demais para Jesus. Porque Ele te chamou para caminhar com Ele, para ter intimidade com Ele. Quando Ele fala que de amigos cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Ele fala sobre dividir o jugo, tanto dele quanto nosso. Seguirmos em conjunto, em parceria um com o outro, não uma caminhada individual. E aí, irmãos, quando esses discípulos se ajoelham ali diante de Cristo e começam a chamar a Cristo, o que acontece? Vamos continuar lendo aqui no versículo 39, por favor? E diz assim: então ele se levantou, falou duro com o vento e disse: silêncio, fique quieto.
e o vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Glória a Jesus. Irmãos, você já imaginou essa cena? Aquela tempestade, e eu consigo imaginar raios caindo, aquele mar revolto, aquele barco quase afundando com tanta água que estava entrando. E Jesus levanta e dá uma ordem àquela tempestade. E Jesus manda que aquela tempestade se cale e que aquele mar se acalme. Você já conseguiu imaginar isso? É difícil para a gente imaginar essa cena, mas nós precisamos ver com os nossos olhos da fé, irmãos. E depois Jesus vem e interroga os discípulos e diz: por que vocês são medrosos? Aonde está a fé de vocês? Quando eu vejo esse trecho, na minha interpretação, eu começo a entender que se Jesus interroga ele, de aonde está a fé de vocês, é porque se eles tivessem fé, eles mesmos conseguiriam resolver aquele problema. Mas de qual forma nos nossos dias de hoje? Existem lutas, irmãos, que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos orar e repreender. Nós precisamos dar um comando no reino espiritual, dizendo: cale-se, aquieta-te. Porque essas lutas, irmãos, muitas vezes elas vêm para nos derrubar, elas vêm para nos abater, para impedir que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas. Mas quando nós entendemos que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, que o sangue dele é suficiente para nos purificar, para que nós possamos ter conosco em nossas vidas o Espírito Santo, nós precisamos crer que no nome dele, ele também nos deu autoridade. E eu me recordo uma vez, no meu trabalho, eu estava vivendo um momento muito difícil, no qual naquele momento, para vocês entenderem o contexto, eu trabalhava com uma montadora de carros, fornecia um produto para essa montadora de carros, e nós entregamos os produtos, e 400 produtos deram problema. E para uma montadora de carros isso é um problema muito grave. E aí a montadora me chamou para resolver esse problema, e eu levei minha equipe até lá, e era na cidade de Jacareí, um lugar muito quente, e aqueles carros estavam no pátio, o dia inteiro no sol. Eu tinha que entrar em carro por carro, fazer a atualização do carro. Irmãos, eu estava extremamente esgotado, psicologicamente, com a pressão daquela situação, fisicamente, de estar exposto àquelas temperaturas, totalmente esgotado. E aí eu finalizei o meu dia, voltando para casa, e aí meu pai me liga: filho, tudo bem? Ô pai, mais ou menos. Mais ou menos por quê? Expliquei para ele. Ele falou assim: ó, o Senhor manda te dizer que é para você se posicionar, porque isso que está acontecendo com você é o inimigo tentando impedir as bênçãos do Senhor sobre você. Se posiciona, não permita que isso aconteça. E quando ele desligou o telefone, eu tive aquele sentimento: por que eu não percebi isso antes? E aí, irmãos, no meu carro, voltando na estrada, eu comecei a repreender a fúria do inimigo contra a minha vida, que estava afetando o meu trabalho. Eu comecei a buscar no Senhor que Ele me desse a sabedoria, me desse a estratégia correta para resolver aquela situação. E aí, através dessa oração, o Senhor foi me dando ideias, foi me dando estratégias, e no outro dia eu consegui resolver aquele problema. Mas eu quero te dizer, irmãos, que nós precisamos ter fé para essas coisas. Nós precisamos entender que o Senhor se preocupa com a nossa vida. Nós precisamos entender que os nossos problemas, a forma com que nós convivemos com a nossa família, os nossos casamentos, o nosso trabalho, os nossos estudos, importa sim para Deus, porque você é precioso para Ele. Quem aqui tem filho, irmãos? Quem tem filho, irmãos? Irmãos, quando nós temos filho, a gente não precisa ganhar um presente. Se o nosso filho ganhar um presente, a gente está feliz. O Senhor nos ama, quer nos ver felizes. Ah, mas então eu sou o centro, e o Senhor vive a favor de me servir? É óbvio que não, irmãos. Ele é o centro, Ele está acima de todo trono, Ele é o Deus poderoso, Ele é o mais importante, mas Ele nos ama. O caráter dele é de amor, é de misericórdia sobre as nossas vidas. Mas pastor, por que aqueles discípulos estavam passando por aquilo?
que eles estavam passando por aquela tempestade. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa: se você estiver debaixo da direção de Deus, não se preocupe. Não se preocupe com as suas tempestades, se vocês estiverem debaixo da direção de Deus. Aqueles discípulos estavam? Estavam, irmãos. Jesus disse para eles: vamos atravessar. Existem momentos na nossa vida, na nossa caminhada, irmãos, que o Senhor nos chama para lugares que nós temos medo de fato temos medo, porque muitas vezes nós precisamos abrir mão de coisas que é muito importante para a gente. Só que eu quero te falar, irmãos, que do outro lado desse lado tem uma glória poderosa do Senhor para acontecer, mas só viverá aqueles que passarem por esse lado, aqueles que passarem por essa tempestade e permanecerem. E eu até divido com vocês um breve testemunho de algo que aconteceu na minha vida recentemente, aonde eu precisava sair aonde Deus estava me direcionando para desfazer uma sociedade de uma multinacional que eu já estava há anos, e que é onde a minha vida parecia estar resolvida. Estava tudo bem, eu não tinha problemas, pastor. Estava tudo resolvido. E de repente o Espírito Santo começa a falar no meu coração que ele tem outra direção. Outra direção. E aí, eu tinha uma viagem marcada para a China, a trabalho. E quando eu pego o avião, eu vou sentar no meu assento, eu encontro uma família sentada. Uma criança no meu assento, um pai e uma mãe. E eu falei: e agora? Como é que eu peço para a criança sair do meu assento e vou separar uma família para eu sentar no meu lugar? Eu falei: não, pode ficar aqui, irmão. Pode ficar aqui, fiquem tranquilos. E aí eu fui procurar outro assento. E aí eu comecei a andar pelo avião até encontrar um assento. E a viagem para a China é muito longa. São 2 voos de 12 horas cada um. Então eu gosto sempre de ficar no corredor, porque eu posso levantar, eu posso dar uma volta no avião e ficar tranquilo. E aí, irmãos, acontece que quando eu encontro o assento, tinha um homem sentado na janela, um assento vago e um corredor que eu gostava. Eu me sentei ali e falei: agora estou tranquilo. E 8 horas de voo se passaram. E de repente aquele homem que estava do meu lado começa a querer puxar assunto comigo. E aí eu senti na voz dele uma angústia. Eu senti na voz dele que existia algo além de uma viagem normal. E eu perguntei para ele: você está bem? E aí nisso que eu perguntei: você está bem? Aquele homem de aproximadamente uns 36 anos, 37 anos, começou a desabar, a chorar como uma criança. E ele chorava, irmãos. Chorava. E eu comecei a me preocupar, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu tentava acalmá-lo, começava a puxar assunto, tentava, e ele não parava de chorar. E aí ele começou a respirar e tentar falar. E eu comecei a perguntar para ele: por que você está chorando? O que está acontecendo? E aí ele começou a dizer, ele falou assim: poxa, está sendo muito dura essa viagem para mim, porque eu tive que despedir da minha família, eu não sei quando que eu vou voltar. E é muito duro, eu amo muito todos eles. E eu perguntei: para onde você está indo? Ele disse: eu estou indo para o Japão. Eu falei: poxa, é uma longa viagem mesmo, né? Sem data de retorno ainda. E aí, irmãos, esse homem começou a chorar e falar, e eu tentava consolá-lo, perguntando: poxa, mas você vai a trabalho? O que você vai fazer? E nada do que eu perguntava, nada que eu tentava puxar assunto fazia esse homem parar de chorar. E aí, irmãos, quando a gente se vê numa situação como essa, o que a gente faz? A gente oferece para o próximo o remédio que nos cura. E aí, naquele momento, eu falei assim: meu amigo, é o seguinte, eu não sei o que você acredita, mas o que eu quero te dizer é uma coisa: eu creio num Deus que está no Brasil, está no Japão, que está com você, que está com a sua família. Se você está aí com tanto receio do que acontecerá com a sua família, eu te convido a entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo a sua família. Confiar que Ele pode cuidar dela. Confiar que pode cuidar de você no Japão. E aí eu fiquei pensando, né? Assim, o que me vem agora, né? Porque pode vir um ateu, pode vir qualquer coisa. E de repente vem um suspiro profundo de alívio. E eu olho, e ele falou assim: muito obrigado. Era tudo que eu precisava ouvir. Aí eu falei: glória a Deus. Agora a gente vai falar a mesma língua então. E eu comecei: irmão, o que está acontecendo? Né? O que acontece com você? Por que você está assim?
você acredita nesse Jesus que eu estou dizendo? Eu acredito, eu sou servo dele. Eu falei, glória a Deus. Mas se você é servo dele, por que é que você está tão desesperado? O que está acontecendo? E aí, irmãos, ele começa a me contar a história dele. E ele me diz que ele era um advogado formado, no auge da sua carreira, quando um dia ele estava deitado no sofá de casa, o Espírito Santo chega no coração dele e fala assim: larga tudo e vai para o Japão. Aí eu comecei, opa. E aí? E aí que eu larguei. Abri mão da minha carreira, comprei uma passagem para o Japão e estou indo para o Japão. Eu falei assim, legal, mas se Deus te chamou, é para fazer uma obra lá? Sim, o Senhor tem um propósito comigo lá no Japão. Eu falei, glória a Deus, irmãos. E qual a igreja que você vai encontrar lá? Quem são as pessoas que você vai encontrar lá no Japão? Né? Me conta mais, agora eu quero saber. Eu não sei. Eu não sei qual é a igreja, eu não sei qual é a pessoa. Eu sei que Deus falou para mim largar tudo e ir para o Japão. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, eu comecei a me sentir muito mal. Poxa Deus, eu estou aqui sofrendo com a saudade que eu estou dos meus filhos, de ficar um mês fora, longe da minha família, a trabalho. Daqui a um mês eu volto, e esse homem largou tudo e foi para o Japão porque o Senhor falou no coração dele: larga tudo e vai para o Japão. E aí, irmãos, olha só como que Deus faz as coisas, irmãos. Nesse mesmo dia que eu estava indo para a China, um pastor amigo meu, que lidera algumas igrejas no Japão, também estava indo, em outro voo. E esse pastor tinha me convidado para visitar as igrejas no Japão. E na hora que esse moço me disse isso, eu lembrei do pastor Ezequiel. E eu falei assim: peraí, irmão, eu tenho uma sugestão para você. Ele, qual? Eu falei assim: eu conheço um pastor que lidera igrejas brasileiras, a comunidade brasileira que vive no Japão, que está indo para lá agora, que eu posso te apresentar. E esse homem voltou a chorar. Chorava. E aí ele começou a falar: irmão, Deus é fiel na minha vida. Deus é fiel porque Deus falou para mim: pega o avião, embarca no avião. E ele desesperado ali, entre voo e não voo, querendo desistir antes de embarcar por causa da sua família, por um ato de coragem, ele pegou um avião para atravessar o mundo sem um lugar de segurança, de destino para ele, só debaixo de um comando de Deus. E aí, irmãos, eu me lembro que a gente fez uma conexão na Etiópia, e naquela conexão eu liguei para o pastor, apresentei ele, já troquei os telefones com ele, e aquele homem entrou no avião da Etiópia para o Japão. Eu entrei no avião da Etiópia para a China, ele feliz e eu feliz, porque o Senhor tinha feito aquela obra. E aí o Espírito Santo vem e fala comigo: meu filho, você está pronto para entrar no seu avião? Eu falei: meu Deus, o que você quer dizer com isso? Você está pronto para ir para onde eu te chamar, sem que eu tenha mostrar para você tudo o que vai acontecer? Você está pronto para confiar na minha voz, entender que sou eu, Deus, falando com você? E eu sabia que Deus queria dizer comigo, irmãos. Deus estava me chamando para abandonar uma sociedade de uma multinacional que eu era muito bem sucedido, largando tudo para trás, com a direção que Ele me daria para algo totalmente desconhecido. E naquela hora o Senhor estava preparando o meu coração para passar por uma tempestade também. E o que eu quero te dizer, irmãos, sobre essa passagem aqui, é que aqueles discípulos, eles viviam com Jesus, e Jesus não podia dispensar nenhuma oportunidade em fortalecê-los na fé. Jesus sabia que os dias dele na terra estavam contados, e que ele deixaria um legado para aqueles discípulos darem continuidade. Jesus sabia que não dava para treinar aqueles homens de uma forma com que eles não fossem forjados. Jesus sabia que eles precisavam ser experimentados na fé. E aí, aqueles homens passaram por aquela tempestade. Eles falharam ali porque não conseguiram resolver com a sua
própria fé para mandar que a tempestade se calasse. Mas não fez mal, Jesus estava com ele. E Jesus fez aquilo que eles não estavam prontos para fazer, mas ensinando a eles o que fazer e como fazer. A Bíblia nos conta que o destino dessa viagem era uma cidade chamada Gadara, aonde havia um homem atormentado por um espírito mau, gadareno. Alguém já ouviu falar sobre essa história, essa passagem, irmãos? A Bíblia fala que era algo aterrorizante, irmãos, que parece cena de filme. Esse homem era perturbado por espíritos malignos e ele começava a destruir tudo que tentavam usar para prendê-lo. Destruía correntes, destruía as celas onde colocava. Esse homem vivia nos cemitérios. E aqueles discípulos, quando chegaram com Jesus à cidade de Gadara e se deparam com Gadareno, o que eles vivem ali, irmãos? A libertação dos gadarenos, aonde Jesus vem e expulsa todo espírito maligno que apossava aqueles homens. Só que, irmãos, tem um detalhe: a cidade inteira morria de medo daqueles gadarenos, daqueles homens. A cidade inteira tinha receio de chegar perto, porque era algo muito feio de se ver, era algo muito estranho de se ver. Eles não gostavam nem de estar próximo. Mas eis que chega Jesus, que enxerga o homem não como nós enxergamos, que enxerga o outro não pelo aquilo que ele está fazendo, mas pela essência dele, que não tem medo do outro, embora quem seja, porque ele conhece na essência do coração. E Jesus não deixou com que ele fosse embora da forma como ele estava. Jesus foi e repreendeu aqueles espíritos malignos que saíram daquele homem, e aquele homem foi liberto. E a libertação desse homem resultou que esse homem foi um dos grandes evangelistas da Bíblia. O homem que foi atormentado pelos espíritos malignos por anos foi um dos grandes evangelistas. E sabe o que eu quero te dizer, irmãos? A sua tempestade não tem fim em você. Existem pessoas que precisam que você resista às suas tempestades. Existem pessoas ao seu redor que precisam da palavra de vida que você está trazendo de onde você está vindo. Não se acovarde nas suas tempestades. Está difícil, ore. Está difícil orando, busque ajuda com seus irmãos, busque ajuda com seus pastores, mas não desistam. Prossigam para o alvo. Porque o dia que você falar: Senhor, eu não aguento mais, o Senhor responderá a você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, uma coisa que eu tenho observado, pelo menos na minha vida, não sei da de vocês, mas é difícil de ter plenitude em todas as áreas da nossa vida. Quando uma coisa equilibra, parece que a outra desequilibra. Quando uma coisa conserta, parece que a outra quebra. Tudo anda assim. Mas o Senhor já me disse que é para eu aprender a depender dEle. Nós precisamos entender, irmãos, que as nossas dificuldades, as nossas lutas, não se comparam ao peso da glória, da vitória, porque são dificuldades momentâneas. Mas essas dificuldades momentâneas nos mostram qual é o nosso lugar. O nosso lugar é aos pés de Jesus, irmãos. O nosso lugar é depositando nos pés dele os nossos sonhos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, aquilo que nos dói, aquilo que nos machuca. Porque Ele sabe que sozinho nós não conseguimos. E é por isso que Ele deixou o Seu Espírito Santo conosco. Mas eu quero te dizer, irmãos, que hoje o Senhor te traz uma mensagem de renovo da sua esperança. O Senhor quer dizer para você, reforçar no seu coração, que essa tribulação que você está passando, esse momento de luta que você está passando, não é para acabar com você, não é para destruir, para te fazer envergonhado, mas é para que a glória dele seja glorificada, para que a presença dele, para que a vida dele seja glorificada através da sua vida. Eu quero te dizer, irmãos, que esses discípulos que outrora tiveram medo, recorreram a Jesus, eles cresceram na fé. E a nossa fé, irmãos,
é algo que ela é como um músculo que nós precisamos exercitar. É algo que nós precisamos acreditar, ter fé em coisas pequenas, para que nós possamos ter fé em coisas grandes, irmãos. Seria um erro da nossa parte exigirmos uma fé da nossa vida, que tenhamos uma fé grande, se nós não conseguimos exercer a nossa fé para coisas pequenas. Mas olha só o que acontece lá no livro de Lucas, no capítulo 1. Desculpa, irmãos, não é Lucas, ainda é Marcos. Marcos 16, no versículo 14, que diz assim: por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres. Expulsarão os demônios pelo poder do meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem a mão sobre os doentes, estes ficarão curados. Aqueles homens que falharam no barco, falharam também de não acreditar na notícia de que Jesus tinha ressuscitado, mesmo ele avisando que ressuscitaria. Mas as nossas falhas não são suficientes para nos tirar do plano de Deus, quando o nosso coração está alinhado com o Senhor. Lembra que nós falamos no começo sobre o discípulo e a multidão? O discípulo é aquele que o Senhor sabe que se ele trouxer a mudança de caráter, trouxer a verdade, trouxer um novo direcionamento, ele se inclina ao Senhor, ele aceita a palavra do Senhor, ele se transforma, ele se permite ser moldado pelo Senhor. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o Senhor conta com você. Eu repito, existem muitas famílias que precisam de uma lamparina acesa, e essa lamparina é você. Existem muitas pessoas, muitas empresas aqui, muitos colegas de empresas que estão passando por situações extremamente complicadas, muitos querendo tirar a sua própria vida, e o Senhor colocou no seu coração o Espírito Santo com palavras de vida para essas pessoas. Mas acontece que você talvez esteja olhando para as suas falhas e se dizendo: não sou merecedor, não sou apto, não posso. Lembre-se que Ele é o autor e consumador de todas as coisas, e Ele habita no seu coração. Aquele que crê em mim, em rios de águas vivas fluirão. Existem muitas pessoas com sede, irmãos, esperando você falar. Existem muitas pessoas enfermas esperando você estender suas mãos e orar, repreendendo a enfermidade, declarando a cura. Existem muitas casas passando por necessidades, esperando pela sua oração para que Deus venha trazer a providência. Existem muitos casais sofrendo, precisando da sua intercessão, da sua oração, para que Deus acalme a tempestade, multiplique o amor. Irmãos, nós não podemos receber desse amor e represar esse amor conosco. A nossa vida precisa dar continuidade àquilo que Cristo fez na terra, àquilo que os discípulos fizeram na terra. Nós precisamos dar continuidade a esse legado de falar de palavras de vida, de esperança, de transformação. Nós não podemos reter por causa do nosso medo, por causa da nossa falta de fé. Nós precisamos nos posicionar em aprendizado da palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar em colocar a nossa fé em ação, em colocar as nossas orações nas mãos do Senhor e confiar e ver o milagre acontecendo. Porque há pessoas que precisam da gente. E aí você me diz: mas pastor, eu me sinto fraco, eu me sinto falho. Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos para fazer uma oração por você.
Com seus olhos fechados, talvez você comece a se lembrar das suas limitações. Talvez você comece a dizer que você não consegue sozinho vencer essa tempestade que você está vivendo. Mas eu quero te lembrar que você não está sozinho nessa tempestade. O Senhor está no seu barco. Eu quero te lembrar o que está escrito lá no livro de Isaías 41:10. Você não precisa abrir para ler, que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos em posição de rendição e dependência do Senhor. O Senhor conhece cada coração que aqui está, cada família que aqui está. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Mas nós sabemos que os teus ouvidos não estão tampados para não ouvir aquilo que nós clamamos ao Senhor. Os teus ouvidos estão abertos e próximos aos nossos corações. E nós queremos te pedir, Pai amado, que o Senhor nos encha da tua convicção, da tua fé e da tua autoridade do teu nome, para que nós possamos nos posicionar diante das nossas tempestades e mandar o mar calar, e mandar a tempestade cessar, e mandar em nome de Jesus toda a perturbação nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas famílias. Em nome de Jesus vai embora todo o trabalho que existe, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós colocamos as nossas mãos e parece que não dá certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos agora que toda a tempestade vai embora. Senhor, fortaleça os nossos corações, nos dá fé, Senhor, nos fortaleça em fé para essa caminhada, Senhor Jesus. Nos coloque diante, sim, Pai amado, de pessoas como aquele gadareno, pessoas que necessitam de conhecer o seu amor, pessoas que precisam conhecer a tua palavra de vida e de luz. Pai amado, tira das nossas vidas o medo e a nossa incredulidade, Pai. Nos dê ousadia no poder do teu nome, Senhor Jesus. Nos transforma, Pai, nos faça, Senhor Jesus, segundo a tua imagem e semelhança, Pai amado. Pai amado, nós te pedimos carecidamente que essa mensagem venha ao profundo do coração dos meus irmãos aqui nessa noite, Pai. Senhor amado, que nós sabemos, Pai amado, que dependemos de Ti e que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas que a nossa convicção esteja que o Senhor está conosco todos os dias e que a Tua graça nos basta, Senhor. Pai, que o Senhor venha forjar em nós corações como esses discípulos que caminharam contigo. Que nós possamos experimentar do sobrenatural, do poder, da autoridade do Seu nome, do Teu mover. Senhor Jesus Cristo, que as nossas lutas não sejam maior do que o Senhor. Que as nossas tristezas, que os nossos medos e incerteza não sejam maior do que o Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite e nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Sabe o que mais mexeu com o meu coração diante dessa mensagem aqui? Quando Jesus se encontrou com aqueles homens no barco, após aqueles homens descerem e terem conhecido o poder de Jesus, o poder de Jesus se manifestou junto daqueles homens lá com os gadarenos. Isso não acontece só com os discípulos, isso também aconteceu com Paulo. Depois que Paulo conheceu a Jesus, ele se encontrou com Cornélio e tantos outros. Depois que Esther teve encontro com Deus diante do rei, Esther sai e teve encontro com seu povo. Quantos de nós entendemos o Evangelho e estamos presos em